Que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Amém. Neste domingo 21 de junho de 2026, eu quero pegar as palavras que encontramos em Romanos capítulo 6, especificamente partir praticamente da metade do capítulo, né? E lembrar que Romanos apresenta, capítulo 6, apresenta a doutrina da santificação, uma santificação prática baseada na realidade espiritual da união do crente com Cristo, da união do cristão com o seu Senhor. E apresenta a figura da morte, sepultamento e ressurreição do Senhor, né? O apóstolo enfrenta uma conclusão falsa que vinha do antinomismo. O que é o antinomismo? Até hoje isso tem muita gente que vive dessa maneira, né? Nomos, em grego, é lei. O antinomismo, então, é ser contra a lei, tá? Para essas pessoas, a lei nem deveria existir. É fazer o que bem entender, tá? Essa é uma mentalidade antinomista. E o antinomismo já na igreja primitiva existia, tá? Muitos foram contaminados por essas ideias, né? De não tem lei nenhuma, tá? Por quê? Porque a graça de Deus, e aqueles que hoje fazem coraçãozinhos por todo lado, não, porque o Deus que eu acredito. Vocês já se depararam com essas pessoas, né? Olha, o Deus que eu acredito é coraçãozinho para todo lado, tá? Essa é uma pessoa antinomista, né? Porque acreditam que é só graça, né? E aqui o apóstolo nos coloca, né? No versículo 15, por exemplo, pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei? Porque no versículo anterior, versículo 14, ele afirma taxativamente: não estamos debaixo da lei. Então a conclusão, o raciocínio, entre aspas, dessas pessoas era: não estamos debaixo da lei, então está liberado tudo, tá? E aí Paulo coloca o versículo 15: pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça. Porque na cabecinha dessas pessoas antinomistas, a graça cobria tudo, era um cheque em branco para viver do jeito que o diabo gosta, literalmente. E infelizmente ainda tem hoje em muitas igrejas gente assim. Não, porque o Deus que eu acredito é amor, mas jamais ele vai condenar seu filho, né? E aí saem com uns argumentos assim: você tem filho? Tenho. Você tem filha? Tenho. Você seria capaz de entregar seu filho, sua filha? E aí todo mundo: não, eu. Então, Deus também não. Está vendo? É graça, e graça está liberado, um cheque em branco para pecar. E Paulo diz: não, de jeito nenhum, né? Pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum, versículo 15, né? Então, essa expressão ele usa em toda a sua epístola, né, aos Romanos, no capítulo 3:31, capítulo 7:7, versículos 13, no capítulo 9, versículo 14. Ele
usa essa expressão de modo nenhum, né? Colocando em português brasileiro, de jeito nenhum. É isso que está escrito aí, né? Pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De jeito nenhum. Não é por aí, né? Não é por aí. Não é uma simples negativa, é uma repulsa teológica, né? Como se o apóstolo dissesse, essa ideia é completamente incompatível com o Evangelho. E realmente, ter esse pensamento, não que Deus, não, é só graça, a graça de Deus. Não. Deus também é santo, Deus é justo, Ele não passa a mãozinha na cabeça de ninguém. Ele vai pagar a cada um conforme o que ele merece. Então, essa ideia é incompatível, né? Paulo está combatendo esse antinomianismo, antinomismo, né? A crença de que, estando debaixo da graça, o cristão não precisa nem obedecer à vontade de Deus, né? Judas, já escrevendo na sua epístola, que é curtinha, no versículo 4, diz: são gente que converte em dissolução a graça de Deus. O que é converter em dissolução a graça de Deus? É o que eu disse, como, não, está liberado. Não é por aí, né? Um libera geral, um cheque em branco. Antigamente se usava essa expressão. Recebeu um cheque em branco. Quer dizer, pode gastar à vontade. Não é assim, né? A graça verdadeira produz santidade. Em Tito, versículo 11 e 12 do capítulo 2, está escrito: porque a graça de Deus se ha manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente. Como as pessoas estão vivendo? Estão vivendo sóbria, justa e piamente, ou estão vivendo em impiedade e seguindo todas as suas vontades, a chamada concupiscência mundana? No capítulo 6, versículos 12 a 7, o apóstolo Paulo nos coloca que nós estamos mortos para o pecado, portanto não podemos viver, né, para ele. Não coloca, nós cristãos estamos tentando morrer para o pecado. Percebe? Se Paulo tivesse escrito, nós, os cristãos, estamos tentando morrer para o pecado, mas ele coloca assim como algo definitivo, você já está morto para o pecado. Para o cristão. Mas, espera aí, nós usamos o capítulo 7 para confessar nosso pecado, nossa pecaminosidade inata. Nós sabemos que, querendo fazer o bem, acabamos fazendo o mal, porque o pecado habita em nós. Isso está no capítulo 7. Então, como é isso? Dá para explicar? Eu sempre tenho dito que o cristão é o único ser humano que está dividido. Tá? É o único ser humano que está dividido. A nossa natureza caída não desapareceu no momento que nós reconhecemos a Jesus como Senhor da nossa vida, como nosso Salvador. A partir desse momento, quando nós cremos em Jesus, a Bíblia diz que nós recebemos um selo, que o apóstolo chama de arrabon. O que é arrabon? Arrabon é o penhor,
é um documento, é um papel escrito, é um penhor que nos assegura, nos dá a certeza que vamos receber algo. E diz que esse penhor, esse arrabon, é o Espírito Santo que foi colocado como um carimbo no nosso interior. E o apóstolo explica que a partir desse momento o Espírito Santo passa a habitar em nós, e nós somos templo do Espírito Santo. E a velha natureza está lá, usando uma linguagem bem grosseira. Nós somos farinha do mesmo saco, igual que todo mundo ao nosso redor. A nossa natureza humana continua igualzinha à natureza humana de qualquer pessoa que vive como se Deus não existisse. Nossa natureza humana é igual. A diferença é que, a partir do momento que nós cremos em Jesus, nossos pensamentos adquirem coisas da Bíblia. Aí começa essa divisão, nós estamos divididos. Né? O cristão é o único humano que vive em dilema. O que é dilema? 2, né? Vamos reduzir isso. O cristão é o único ser humano que pensa: e agora? O que eu faço? Eu faço o que sei, que é a vontade de Deus, ou eu faço o que eu quero nesse instante? Quem não é cristão segue o velho conselho de: faz o que teu coração te diz. Tá? Vamos colocar num sentido mais prático. Duas senhoras, duas jovens, senhoras, uma casada, outra também, talvez, ou sem casar, e não sei, ela começa a contar para a amiga, né, que conheceu um cara, não sei o que, tão boa gente, olha, mas ela é casada. E aí a amiga: faça o que o teu coração te diz. Perceberam? Perceberam? Não, isso está inventando. Não estou inventando. É assim que o mundo vive. Pastor, o senhor está sendo machista. Não, agora troque de sexo. 2 caras, os 2 casados. Cara, não te preocupa. Pega teu carro, vai para longe, onde ninguém te vê, e manda abraça. Viu? É a mesma historinha. É a mesma história. O cara não falou para o amigo: meu amigo, porque aí, né, não é homem. Né? Muda a conversa, muda o linguajar, mas a mensagem é igual. Faça o que teu coração te diz. Né? Esconde, oculta, pega teu carro, te manda longe, onde ninguém te conhece, e lá, manda abraça. Estou inventando? Não. É assim que o mundo vive. Né? É assim que o mundo vive. Tá? E o cristão? O cristão tem as mesmas concupiscências, as mesmas vontades, mas sabe. Essa é a única diferença. Ele sabe. Quando nós fazemos o que nossas vontades nos induzem, pode ter certeza, isso é pecado. Quando nós
fazemos o que sabemos, baseados na palavra de Deus, nos mantemos livres. Fomos tentados, fomos colocados à prova, fomos colocados em uma tribulação, é a palavra, né? Mas nos livramos disso. Por quê? Porque fizemos o que sabemos, né? Porque obedecemos ao Senhor Jesus, né? O apóstolo aqui no capítulo 6, ele nos diz que todos quantos fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Isso bem no início do capítulo 6, né? E aí muitos pegaram no capítulo 6 e colocaram como uma forma de batizar, mergulhando, batizado na sua morte. Mas como Jesus ressuscitou, aí o tiram da água. Ressuscitou. É uma representação que fazem do batismo, tá? Mas quando estudamos a palavra de Deus, vemos que o próprio Senhor Jesus disse que os judeus batizavam em camas, batizavam os jarros, os copos, os pratos, batizavam as suas mãos. Mas o principal argumento é lá em Mateus 7, né? Vocês não sabem que os judeus praticam o batismo de mãos, mas não está escrito batismo, está escrito lavagem. Lavam as mãos, lavam os copos, está vendo? É bem higiênico, está escrito na palavra. Lavam as camas, mas espera assim, as camas que eles usavam eram de peles de animais, eram de palha. Eles lavavam? Não. O que faziam? Pegavam um pouco d'água, aspergiam, porque isso é de acordo com a lei que está lá nos livros de Moisés. Aspergiam e já estava purificado. É isso que está escrito lá em Mateus. Então, quando o Romano fala que nós fomos batizados na sua morte, não está dizendo para nós fazermos uma representação. Aqui o apóstolo nos está dizendo que nós morremos em Cristo. Que no momento em que alguém se decide pelo batismo cristão, diante do mundo já está morto. Lembrando que no século em que a igreja primitiva se desenvolveu, se alguém dissesse, se confessasse eu sou cristão, estava assinando um termo de morte para si mesmo, estava se suicidando diante do mundo, né? E é por isso que os cristãos eram perseguidos, porque eles, no momento em que eles criam em Jesus, eles reconheciam que Jesus é Senhor. E se porventura se encontrassem com uma patrulha romana no caminho, né, os romanos esperavam um ave César. E o que era esse tal de ave César? Ave César significava literalmente César é Senhor. Os soldados romanos batiam o peito, estendiam a mão e cumprimentavam ave César. Você, como cidadão, tinha que responder igual. Os cristãos levantavam a mão e diziam Jesus Kyrie, que significava Jesus é Senhor. Não, é César. Pega. Os cristãos eram considerados traidores à pátria, para nós termos uma ideia. Traidores ao império. Era uma espécie de, sei lá, uma organização terrorista.
Assim eram considerados os cristãos. Quem é esse tal de Cristo que eles dizem que é Senhor? Tem mais. Nós estamos falando de uma sociedade onde a escravidão, a escravatura, como queiram chamar, era o corrente, né? Era o pão de cada dia. Qual era a palavra usada para escravo? Doulos. E aqui, no versículo 16, não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? A palavra servo, servo, aquele que serve, em português, espanhol, mas no original é doulos, que doulos é escravo. Então aqui está escrito ao pé da letra no grego: não sabeis vós que a quem vos apresentardes por escravos para lhe obedecer, sois escravos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Versículo 17. Mas graças a Deus que, tendo sido escravos do pecado, obedeceste de coração à forma de doutrina que fostes entregues. Versículo 18. E libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Douraram pílula. Aqui no versículo 18 diz claramente: e libertos do pecado, fostes feitos escravos da justiça. Está percebendo? O ser humano é escravo do pecado, escravo de Satanás. Não tem essa de, não, mas o livre-arbítrio do homem. O livre-arbítrio do homem serve para saber se vai usar um tênis ou vai usar um sapato, se vai usar um tênis ou vai usar uma bota. Para isso serve o tal do livre-arbítrio. Se eu vou colocar uma camiseta debaixo da minha camisa, camiseta de manga comprida ou manga curta, é para isso que serve o tal do livre-arbítrio. Só. Muitos acreditam que o homem tem um livre-arbítrio para escolher se ele vai servir a Satanás ou se ele vai servir a Deus. A grandíssima maioria, até de cristãos, acreditam nisso. Que o ser humano tem essa capacidade. Deixa eu ver aqui, eu vou obedecer a Satanás? Não, acho que não. Eu vou obedecer a Deus? Tá meio, é complicado, né? Não! O ser humano, desde que nasce, desde que já foi concebido, já desde Adão, quando eles decidiram cometer o pecado contra Deus, o ser humano já é escravo doulos de Satanás. E para nos libertar dessa escravidão, Deus enviou o Senhor Jesus. E é por isso que está escrito lá em João 8, 32. Deixa eu conferir. João, capítulo 8. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas, o 36, se pois o Filho vos libertar, João 8,36, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Espera aí, o Filho me libertar, mas eu sempre fui livre? Meu livre-arbítrio, eu sempre escolhi entre... Não, você toda a vida, desde que nasceu, foi escravo de Satanás.
Por isso o Senhor Jesus disse em João 8,36: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E aqui, pensar essa palavra verdadeiramente. Por que ele colocou isso? Se o Filho vos libertar, sereis livres. Mas por que ele colocou verdadeiramente? Porque existe esse falso conceito, essa falsa noção que toda a humanidade carrega, de que o homem é livre. E não é o que a Bíblia nos pinta, não é o que a Bíblia nos apresenta. A Bíblia nos apresenta a realidade. O homem é escravo de Satanás. E diante dessa realidade, o Senhor Jesus diz: se o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Se o Filho vos libertar. Senão, vocês vão continuar achando que são livres, mas na verdade são escravos de Satanás. Percebem? Voltando então para Romanos, né? Não sabeis vós que a quem vos apresentades por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus que, tendo sido servos do pecado, obedecestes de coração a forma de doutrina a que fostes entregues, e libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Servos da justiça. Mas aí foi dourada a pílula. Nós, os cristãos, somos escravos da justiça. Nós adoramos a palavrinha em todas as nossas igrejas, independentemente do rótulo que está lá em cima da porta de entrada da igreja. Né? É uma igreja cristã. Tá? E todos gostam. Nós somos servos de Deus. Aleluia, glória a Deus. Está dizendo, nós somos doulos de Deus. Nós somos escravos de Deus. Não, eu não quero ser escravo. Então vai lá, a porta é larga e espaçosa. Largo e espaçoso é o caminho que leva para a perdição, e muitos são os que vão por lá. Não quer ser escravo de Deus? Tem opção. A antiga opção, mas ainda está. A de portas abertas. Não tem fronteiras. Não tem. Aí o apóstolo diz: falo como homem pela fraqueza da vossa carne, versículo 19. Pois assim como apresentastes os vossos membros para servirem a imundícia e a maldade para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem a justiça para a santificação. Apresentar os vossos membros para servir a justiça para a santificação. Essa santificação não é como a justificação. A justificação é o novo nascimento, tendo sido já justificados. Agora, tendes um outro caminho, um caminho em que a metanoia tem que ser todo dia. Um caminho em que a cada dia que passa você tem que aprender mais, conhecer mais, como está escrito lá no profeta: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Esse caminho de crescimento espiritual a Bíblia chama de santificação. E indo de novo, mais uma vez, para o significado da palavra santificação, é separar-se e dedicar-se. Algo santo não significa que ele
é essencialmente diferente do resto. Não. Eu sempre tenho colocado, uma senhora faz um bolo, tem vários filhos, o marido está trabalhando, aí ela separa, fatia, olha, dá para cada filho, e separa uma fatia e coloca vamos usar a palavra moderna, num tupper, tapadinho, né? E o santifica, diz, olha aqui, ninguém pega aqui, isso é para o pai de vocês. Essa fatia do bolo foi santificada. Como assim? Não, ela foi separada e dedicada para uma pessoa especial. Então, santificação significa isso: separar-se e dedicar-se, no caso, para Deus. É isso. Não significa que na sua essência você é diferente do seu vizinho. Você é igualzinho. Como eu falei no início, né? Todos nós somos farinha do mesmo saco, seres humanos. A questão é que, como cristão, eu acordo e eu tenho que acordar, agradecer a Deus por esse dia de vida. Senhor, nas tuas mãos me entrego. Estou me separando e me dedicando para o Senhor. O chamado de Paulo aos romanos é esse, né? Agora apresentai os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação, né? Porque quando eres servos do pecado, versículo 20, quando eres escravos do pecado, estavas livres da justiça. E que fruto tinhas então das coisas que agora vos envergonhais? Porque o fim delas é morte. Mas agora, libertados do pecado e feitos, de novo outra dourada de pílula, versículo 22. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus. Mira? Na palavra original, no grego, agora, libertados do pecado e feitos escravos de Deus, tendes o fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. O que quer? Escravo de Satanás e morte eterna, ou escravo de Deus e vida eterna? Percebe? Eu quero isso aí. Libertados do pecado e feitos escravos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Jesus Cristo nosso Senhor. Por isso que o Senhor Jesus disse, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Né? Nós temos o dom gratuito de Deus e a vida eterna por Jesus Cristo, nosso Senhor. Queira o Senhor Deus conceder-nos compreensão disto a cada dia. Queira o Senhor Deus conceder que o Espírito Santo opere nas nossas mentes, nos nossos corações, para que a cada dia nós vivamos em metanoia, mudança de mente, sempre, hoje e sempre. Que isso aconteça com cada um. Amém. Deus, coração, em mim o Espírito certo, não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo.
salvação, que sustenta